Gente, nosso vídeo de hoje vai ter apenas um tema. Eu vou tratar a respeito de uma manifestação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que está apoiando a antecipação de troca do presidente do Banco Central do Brasil para o fim do primeiro ano de governo. E isso é um grande risco que a nossa economia brasileira corre, e eu vou mostrar para vocês. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. O negócio é o seguinte, gente, só para pegar postulados básicos de economia. Uma política econômica se faz através de dois pilares. Um é a política fiscal, que trata de arrecadar impostos e gastar dinheiro público, arrecadado da gente, é claro. E o segundo ponto é a chamada política monetária, que envolve controle da inflação, da emissão monetária, através do Banco Central. O que aconteceu em 2021 no governo Bolsonaro? Por força, exatamente não do Bolsonaro, mas do ex-ministro da Fazenda Paulo Guedes, o Congresso aprovou a Lei Complementar 179 de 2021, concedendo autonomia ao Banco Central do Brasil. O que significa essa autonomia? Sim, o presidente da República nomeia a diretoria da autoridade monetária, que é o Banco Central, mas não pode interferir no dia a dia dessa instituição. Em resumo, não pode nem demitir o presidente do Banco Central que ele escolheu naquele momento, no caso, Roberto Campos Neto. Esse presidente, o Campos Neto, ele tem, nessa primeira gestão do Banco Central Autônomo, ele deve ficar nessa posição até o segundo ano do mandato do presidente subsequente, no caso Luiz Inácio da Silva. E nesse primeiro ano de mandato, ele sustentou o que já estava fazendo no ano anterior, em 2022, mantendo uma política monetária que se chama restritiva, ou seja, juros elevados para evitar inflações, diríamos assim, mais altas. Tanto isso é verdade que mesmo com essa queda da Selic dos últimos meses, nós, os brasileiros, temos a taxa de juros real básica na segunda posição dentre as mais elevadas do mundo ainda. Talvez isso caia nas próximas reuniões do Conselho de Política Monetária, mas a realidade atual, nessa entrada de 2024, é isso. Temos o segundo juro básico mais elevado do mundo em termos reais. Então, se isso não é uma coisa muito positiva para a atividade econômica brasileira, e realmente não é, por outro lado, tal situação de juros altos e controle muito rígido da emissão de dinheiro faz com que a inflação no país ela não passe a patamares indesejados, não aumente demasiadamente, e é isso que tem segurado os preços efetivamente aqui no país. Por outro lado, vamos olhar a questão da política fiscal, a arrecadação de impostos e gasto do dinheiro público. Essa parte da política econômica está nas mãos, sim, do Poder Executivo. Alguma interferência também do Legislativo por causa das emendas secretas, ou orçamento secreto, como se chamava até o ano retrasado. Nesse ano se chama emendas de relator, mudou o nome, mas a coisa continua exatamente a mesma coisa. Mas o fundo da questão é o seguinte: o governo tem sua arrecadação, tem sua previsão de gastos no orçamento, e quando gasta mais do que arrecada, existe aquela coisa que todo mundo fala, chamada déficit público, que quando crônico é fator de geração de inflação. Então, por conta disso, o parlamento e o Brasil inteiro está se preocupando em eliminar o chamado déficit primário, que é a despesa deduzida da receita, não considerando os juros da dívida. Isso é fundamental para o equilíbrio de uma economia. Nesse ano, agora que passou, 2023, provavelmente o déficit primário, ou seja, não vai ser zero, vai superar aos 170 bilhões de reais. A previsão, segundo Fernando Haddad, para 2024, nosso ministro da Fazenda, era trabalhar no sentido do déficit zero, tanto que para isso ele conseguiu algumas liberalidades orçamentárias para 2023 junto ao Congresso. Esse tempo acabou, agora ele tem que bancar esse déficit zero, só tem uma coisa: ele não está conseguindo. Por que ele não está conseguindo? Em primeiro lugar, o governo aumentou muito seu gasto público e não passa pela cabeça do Executivo Federal cortar gastos de maneira significativa para adequar essas despesas à arrecadação. E
pelo lado da arrecadação, por mais que eles subam impostos, imposto muito elevado gera problemas na vitalidade da economia, reduzindo a chamada base tributária, ou seja, sobe a alíquota, por exemplo, sobre o pão, mas o pão fica tão caro que as pessoas deixam de comprar ou compram menos, a arrecadação periga até cair. É isso que está acontecendo com o Brasil de hoje. A política tributária, que faz parte da política fiscal, não está conseguindo ser ágil o suficiente, mesmo querendo impor aumento de impostos aos brasileiros, para contrapor o aumento da despesa pública, que é o outro lado da política fiscal. E aí eles olham para o lado, não tem muito o que fazer. Segundo várias estimativas, eu não fiz esse trabalho, mas vários economistas fizeram, mesmo que esteja prometendo déficit primário zero, a estimativa de alguns economistas é que a despesa federal supere a receita em mais ou menos 1,1% do PIB no final desse ano, de 2024, o que seria um resultado muito ruim, com grande potencial inflacionário, além de redução da credibilidade do Brasil no âmbito internacional e até nacional, é verdade. E aí vira e mexe, tem que fazer alguma coisa. Diminuir despesa pública, o governo não quer ouvir falar, nem pintado não sei de que cor. Aumentar a receita é o que eles querem, mas não está dando certo. Aí parece que nós estamos dentro, pelo menos no médio prazo, de um processo de esgotamento das possibilidades da política fiscal. Não reduz despesa, não aumenta a receita, a encrenca está formada, enfim, déficit público elevado. Olhando para os lados, o que está esquecido aí? O fato de, em 2021, o Banco Central ou a política monetária brasileira ter saído das mãos do poder executivo do governo e ter se tornado autônoma. E isso aí, gente, perdura até o final agora de 2024. Roberto Campos Neto, pela lei que eu citei na introdução desse vídeo, só pode ser sacado fora da sua posição de presidente do Bacen a partir de 1º de janeiro de 2025. Ou seja, o indicado do presidente Luiz Inácio da Silva só vai poder entrar no ano que vem e aí sim fazer a política monetária que o governo federal entender. Nesse momento, Roberto Campos Neto, até o final do ano, continua sendo presidente e, pelas características dele, não vai haver flexibilização no sentido de aumentar emissão monetária para exatamente cobrir esse déficit público e gerar inflação, porque isso gera inflação. É uma inflação gerada em curtíssimo prazo, rapidamente percebida pelos agentes econômicos, quem compra e quem vende. Mas isso que eu estou falando, gente, não é consenso. Lógico, várias experiências no mundo de aumento de emissão monetária que geraram inflação, nunca foi diferente disso, comprovam o que eu estou dizendo, mas tem grupos de pessoas, de economistas, sociólogos e outras pessoas que pensam diferente, acham que emitir dinheiro não gera inflação porque as pessoas não sabem que foi emitido. Bom, eu já falei, discordo disso, tem gente que acredita nessa tese, especialmente aquelas que hoje representam o governo federal. E nesse sentido, o que o Haddad falou para o jornal O Globo? Ele apoiou a antecipação de troca do presidente do Banco Central após o final do primeiro ano de governo. Ou seja, segundo essa proposta, Roberto Campos Neto deveria ser tirado da posição em que está a partir desse último 1º de janeiro. E vamos pensar, vamos imaginar se isso se tornar possível. Ou Campos Neto se enche o saco de tanta incomodação e quer pular fora, ou o Congresso decide por alguma articulação maluca, que sempre lá tem articulações muito da loucas mesmo, tirar o presidente atual e dar carta branca para o presidente da República, Luiz Inácio da Silva, decidir quem vai ser a autoridade federal, quem vai ser a autoridade monetária do Brasil. Qual é a tendência? A tendência é que esse novo presidente do Banco Central, segundo o pensamento das pessoas que atualmente estão no governo, faça o quê? Em primeiro lugar, acelere queda de juros. Isso pode ser muito agradável no curtíssimo prazo, porém é algo inflacionário. E, em segundo lugar, aumente o nível de emissão monetária, que também é controlado pelo Banco Central do Brasil. É aquela coisa, você não gostaria de ter na sua casa uma maquininha que fizesse dinheiro toda hora que você quisesse? Seria excelente. Eu também gostaria de ter, considerando que não é uma falsificadora, dinheiro legítimo.
Mas o problema é o seguinte, quanto mais se emite dinheiro, mais nós estamos inundando o mercado com essas notinhas benevolentes e elas acabam perdendo seu valor em relação aos produtos, é a chamada inflação. E um governo que tem a posse e o poder total sobre seu Banco Central pode fazer isso à vontade. E foi essa a causa das históricas inflações brasileiras. Vamos voltar há 40 anos atrás, vamos voltar lá nos anos 80, anos 90, até o surgimento do real, quando até os impostos, quando até a tributação do Brasil não era tão elevada, mas os governos pisavam fundo no acelerador na emissão de dinheiro, via Casa da Moeda, via títulos de curtíssimo prazo, uma série de coisas que fazia com que as pessoas sentissem a percepção desse valor, desse papel moeda desvalorizando, e aí gerava essa inflação. Se isso acontecesse, se o governo voltar a ter essa autoridade monetária, na minha opinião, em poucos meses, um processo de elevadíssima inflação se restabelece, exatamente porque eles não estão conseguindo contemplar os seus anseios de gasto via arrecadação e já estão gerando déficit público. Vão cobrir isso com dinheiro, o dinheiro, como eu falei, inunda o mercado, como uma super safra de uma fruta durante uma temporada, essa fruta tem o preço desvalorizado, assim como vai acontecer com a moeda corrente do Brasil. Então, gente, se seguir adiante essa conversa, essa balela, esse papo de antecipar o fim do mandato do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vocês podem se preparar, podem antecipar suas decisões procurando obter ativos reais, até estocar produtos, porque isso vai significar a volta da inflação, de acordo com uma política monetária mais pródiga, apregoada por esse grupo político que atualmente governa o Brasil, por eleições, é verdade, mas se existe alguma forma de conter seus afãs inflacionários, igual que aconteceu e acontece ainda na Argentina, é bom que nós usemos, ou que se faça usar a legitimidade para evitar que esse mal pior aconteça aqui no Brasil. Eu espero ter sido didático e claro nesse assunto, e se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam, botão no like, compartilhamento com essa rede de contatos, e as pessoas que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, eu faço o convite para inscrição no canal. Gente, então finalizando, um forte abraço a cada um de vocês, até breve, tchau pessoal!